Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje nós temos a honra e o prazer de entrevistar o comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, o Tenente-Coronel Cláudio Gadelha. Com ele, iremos conhecer a rotina administrativa do batalhão, as missões desenvolvidas pela unidade e a parte operacional que envolve as operações de defesa territorial, garantia da lei e da ordem, as missões de cunho social, enfim, tudo que a unidade desenvolve em defesa da pátria. O Tenente-Coronel já está aqui no estúdio e você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo portal Gazeta Web e pelo canal 25 da NET TV Mar. Hoje, como dissemos, vamos entrevistar o comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, o Tenente-Coronel Cláudio Gadelha. Bom dia, Coronel. Bom dia, Flávio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, junto a esse programa, de modo que eu possa falar um pouco das atividades do batalhão, da nossa interação com a sociedade alagoana, que é muito importante, de algumas atividades operativas e ações subsidiárias que nós desenvolvemos aí no interior do estado de Alagoas. Agradecendo pela sua presença, me permita ler o currículo do senhor, que eu fiz aqui uma síntese, porque até fica difícil sintetizar, fazendo de um currículo tão vasto e tão admirável. Então, a formação do senhor na AMAN, na Academia das Agulhas Negras, o curso de preparatório de oficiais, é paraquedista, tem curso de operações na Caatinga e na Selva, dois ambientes bastante distintos. Segurança de autoridades, eu gostaria de falar depois disso, que é um curso que também muitos policiais aqui de Alagoas, foi ofertado esse curso a muitos policiais de Alagoas, e é um curso que todo mundo sai maravilhado, importantíssimo, acho que é o melhor do país. Tem mestrado em operações militares, comando Estado-Maior nos Estados Unidos. Onde foi mesmo esse? Foi na cidade de Norfolk, no estado da Virgínia. Virgínia. Vamos falar sobre esse curso depois. Vamos falar. Tem experiência em inteligência militar, estágio de preparação para missões de paz, que vamos falar bastante, e também tem especialização em comunicação social. Nos cursos civis, como o militar chama, é bacharel em Direito, tem especialização em Administração Pública e especialização em Direito Militar. As principais funções desempenhadas é instrutor do curso de Infantaria da ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Isso. Deixa eu ver aqui. Comandante da Companhia de Comando, foi comandante da Companhia de Comando da 10ª Região Militar, foi chefe da Seção de Operações da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, chefe da Seção de Operações da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, observador militar das Nações Unidas no Sudão do Sul, vamos falar sobre essa missão do coronel no Sudão, é instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, uma distinção. Foi condecorado bastante, vou falar de algumas aqui: medalha militar de prata, medalha Corpo de Tropa, medalha de Serviço Amazônico, medalha do Pacificador, medalha Marechal Osório, medalha Marechal Trompovski. Que é interessante, eu fui pesquisar quem foi Trompovski. Ele tem essa medalha em razão do magistério dele na ambientação militar. Isso. Medalha das Nações Unidas pela missão cumprida no Sudão do Sul e distintivo de comando prateado. Parabéns pelo currículo, comandante. O 59º Batalhão
de Infantaria Motorizada é o seu primeiro comando? É o primeiro comando, né? Então, Flávio, a nossa carreira, né, a carreira do oficial combatente, ela é muito segmentada, né? Tudo que a gente faz ao longo da carreira já está planejado. Então, como você acabou de ler, eu fui comandante da Companhia de Comando da 10ª Região Militar. Esse comando nós realizamos ali quando nós estamos no último ano do posto de capitão para o primeiro ano do posto de major. Então, é uma fase da nossa carreira. Agora eu estou na segunda fase do comando, que é a fase de comandar batalhões. Então, a minha turma de formação, né, os militares que hoje comandam as diversas unidades Brasil afora, a grande maioria ou é da minha turma, são companheiros de turma, independente da arma, se são de infantaria, artilharia, cavalaria, ou eles são da minha turma ou apenas uma turma mais antiga do que eu, né? Então, eu estou vivenciando na minha carreira essa segunda etapa do comando, que é o comando de batalhão, que é o comando de unidades. Você poderia explicar para quem assiste o que é, por que de infantaria, cavalaria, que seria óbvio, isso, e infantaria, cavalaria e artilharia. E artilharia. Né? Então, cada militar, quando nós estamos na escola de formação, seja o oficial, seja o sargento, nós nos especializamos em uma arma, em uma qualificação. Então, por exemplo, a infantaria é o soldado, é o militar que vai com o fuzil, que vai conquistar o terreno no combate. É aquilo que a gente vê, né, nos filmes. A artilharia é quem provém o apoio de fogo, são os canhões. A cavalaria é quem vai nos carros de combate, são aqueles famosos tanques de guerra. Aí depois nós temos a engenharia, que vai nos permitir a mobilidade, abrir brechas nos campos de mina, lançar obstáculos para o inimigo não nos atacar, construir pontes e etc. Nós temos a intendência, que vai fazer a logística nossa, a alimentação e etc. Nós temos as comunicações, que é a comunicação no campo de batalha, e nós temos o material bélico, que é responsável pela manutenção das viaturas e a manutenção do nosso armamento. Então, nós temos 7 armas, quadros e serviço, que o oficial, né, ou o sargento, na sua formação, ele escolhe aquela área onde ele quer se dedicar, onde ele quer se especializar. No meu caso aqui, eu sou de infantaria, e o nosso batalhão é um batalhão de infantaria motorizada. É o que distingue das demais unidades, essa particularidade? Do nossa unidade com relação às outras, sim. Mas é aquilo, toda arma tem sua importância, né? Você não ganha um combate só com a infantaria se você não tiver uma cavalaria, um apoio de fogo. Você não ganha um combate só com apoio de fogo se você não tiver a logística para suprir a tropa. Uma complementa a outra, todas são importantes. Não existe aquela que tem maior importância, né? Todo mundo é importante no combate. Verdade. Há 2 semanas, eu consegui assistir a série na Netflix, La Segunda Guerra Mundial. E confesso que aprendi bastante do que não tinha aprendido efetivamente nos livros. Porque você aprender com imagens, a evolução daquilo tudo, as estratégias, a Blitzkrieg. Blitzkrieg, que foi na Segunda Guerra Mundial, né, foi aquela grande surpresa do exército alemão, que a Blitzkrieg é justamente aquela força onde ele misturava a potência blindada, né, o choque blindado dos carros de combate, com a potência de fogo, né? Foi a grande surpresa na Segunda Guerra Mundial, que fez com que a Alemanha conquistasse diversos territórios ali na Segunda Guerra Mundial. E só começou a perder o conflito ali já depois da metade da guerra, né? Aquela primeira metade, até 1942, 1943, a Alemanha estava ganhando. Felizmente ou infelizmente, o ímpeto do Hitler, essa extravagância dele, o megalomaníaco talvez, de querer conquistar o mundo, o fragilizou. O fragilizou. Né? Você não pode combater contra o mundo todo, né? Não existe isso, né? Não existe isso. Enquanto o mundo aceitava as ocupações da Áustria, da Polônia, né? Chegou até a Hungria. Mas depois, quando ele começou a ir para a Bélgica, França, aí, opa, está na hora de parar. Ele quer o mundo. Quer o mundo, não pode. O mundo reagiu.
qual a missão principal da sua unidade hoje, coronel? O nosso batalhão, né, sempre quando eu falo do batalhão, eu gosto de falar do nosso lema, né? Então, nossa unidade, nós temos um lema, que inclusive é o nosso brado, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Isso é uma frase de Mahatma Gandhi, aquele indiano, né, uma grande liderança lá da Índia. E eu ressalto nesse brado a palavra servir. Servir. Porque servir é uma palavra muito comum no meio militar. Você não fala que trabalha no 59, você fala que serve no 59, né? E quando a gente tem um batalhão, também o nosso batalhão, um batalhão significa uma unidade militar. Então você observa, né, a grandeza de algumas peculiaridades da nossa profissão. Você serve em uma unidade, né? Então, quando eu falo do 59, eu falo inicialmente desse nosso lema: quem não vive para servir, não serve para viver. E aqui, nesses 70 e mais de... Nós chegamos aqui em Maceió em 1917, em Maceió, né? Então, nós estamos aqui há 102 anos, né? Então, nesses 102 anos que estamos aqui, procuramos sempre servir a sociedade alagoana e cumprir as diversas missões, né, que o escalão superior nos determina, nos emite a ordem. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa modificação na nomenclatura do batalhão. Quando me alistei, salvo engano, no 20º Batalhão. 20 BC, que é o 20º Batalhão de Caçadores. Isso. E qual a grande distinção entre essa nomenclatura? Essa nomenclatura do Batalhão de Caçadores é uma nomenclatura que vem desde a Guerra do Paraguai, desde 1870. Inclusive, quando nós fomos criados, que o batalhão é um batalhão muito antigo, né? Nós chegamos aqui em Maceió em 1917, mas ele foi criado lá em Laguna, em Santa Catarina, em 1839, para combater a Revolução Juliana que estava acontecendo naquela localidade. Então, ou seja, se você for ver, nós fomos criados em 1839 e esse ano, 2019, nós completamos 180 anos de criação. Poucas unidades no Brasil, né, têm essa longa história que o 59 possui. E ao longo desses 180 anos, nós estivemos presentes naqueles principais fatos históricos da instituição. Então, nós fomos para a Guerra do Paraguai, né, combatemos lá na Guerra do Paraguai. Depois, já aqui em Alagoas, a partir de 1917, na década de 30, o batalhão mandou tropa para a Revolução Constitucionalista, lá em São Paulo. Partindo aqui de Alagoas, nós mandamos tropa lá para Recife, para combater a intentona comunista em 1935. Um pouco antes disso, perseguimos a Coluna Prestes, aqui no Nordeste, particularmente no estado do Maranhão e do Piauí. Na década de 40, entramos em posição aqui no litoral alagoano, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, que inclusive um dos motivos do Brasil ingressar no conflito foi o afundamento de diversos navios brasileiros aqui na nossa costa brasileira. E um deles, o Itapajé, foi afundado aqui no litoral alagoano. Está na Barra de São Miguel? Eu acho que foi próximo à Barra de São Miguel, né? Os mergulhadores adoram, né? Porque todo navio que, quando é afundado, fica aquele coral, né? Aquela natureza marítima ali, para quem gosta de fazer mergulhos. Então, você observa que o batalhão, ao longo da sua história, ele também teve diversas denominações. Quando ele foi criado, em 1839, a nossa denominação era o 1º Batalhão de Caçadores, 1º BC. E, ao longo da história, mudou a sua denominação, mudamos também a localização. Então, de Santa Catarina, fomos para a Guerra do Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai, fomos para o Rio de Janeiro, que naquela época era a capital da República, né? Do Rio de Janeiro, fomos para Aquidauana, Mato Grosso, e depois viemos para Alagoas. Então, nós chegamos aqui em Alagoas como 42 BC, em 1917. E 2 anos depois, em 1919, passamos a ser 20 BC, que perdurou essa denominação até 1973. Então, na década de 70, por determinação do comando da Força, passamos a ser denominados
de 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Aí você me pergunta, mas em termos práticos, de efetivo, de estrutura, de material de emprego militar, muda muita coisa? Não muda. Inclusive aqui no Nordeste, nós temos aqui do lado, em Aracaju, o 28BC, Conheço. 28º Batalhão de Caçadores. Em Fortaleza temos o 23BC, em Salvador o 19BC, e todos esses batalhões que mantiveram a denominação de Batalhão de Caçador, basicamente tem a mesma estrutura de um batalhão de infantaria motorizado, o mesmo material, o mesmo equipamento, mesma missão, né? Não muda muita coisa. Qual é o efetivo que o senhor comanda hoje aqui? O nosso efetivo aqui é um efetivo bastante considerado, é em torno de 800 militares, né? Nós temos 800 militares distribuídos aí em várias frações, né? Nós temos uma companhia de comando e apoio, que presta aquele apoio principalmente na parte logística do batalhão, ou seja, existe o pelotão de suprimento, existe o pelotão de manutenção que cuida das nossas viaturas. Eu tenho também uma companhia de fuzileiro, uma primeira companhia de fuzileiro, onde nela está a maior parte do efetivo profissional da unidade. Quando a gente fala efetivo profissional, são os oficiais e sargentos e os soldados que já estão no seu segundo ano, né? Então, não é aquele soldado do efetivo variável do serviço militar obrigatório. Certo. Então, tem uma temporariedade. Então, eu tenho uma companhia de comando e apoio, uma primeira companhia de fuzileiros, com efetivo profissional na sua maior parte, e eu tenho uma segunda companhia de fuzileiros, que essa já é o contrário. A maior parte do efetivo dela é um efetivo variável. Né? O alistamento militar, na minha época, eu me alistei já em 59, quando o senhor era o 20BC. Não, já foi 59. 59, que certo. foi em 77. Já era 59. E eu já era estudante de agronomia. Uhum. E eu tive a compreensão de quem estava fazendo a seleção de me dispensar. Eu agradeci agradeci por continuar a agronomia, mas perdi de não ter essa formação militar. A oportunidade de estar com a gente. Exatamente. Né? Quantos alistamentos o senhor tem por ano? Aqui nós temos em torno de 10 mil alistamentos, né, no estado de Alagoas. Né? Então, existem aqueles que Nós temos alguns tiros de guerra, nós temos 6 tiros de guerra. Penedo, né? Penedo. Palmeira dos Índios. Penedo, Palmeira e tem mais outros aí que eu não me recordo. São 6, né? Que eles são diretamente subordinados à região militar, lá de Recife. Porém, aqui o 59 é o que a gente denomina de batalhão madrinho, né? OM madrinha desses tiros de guerra. Então, sempre quando eu viajo para o interior do estado, eu os visito, eu os convido para o batalhão, até imagina, né? Porque o tiro de guerra, como é que é o tiro de guerra? A importância do tiro de guerra, né? A finalidade dele maior é evitar que aquele jovem dessa cidade do interior tenha que se deslocar para a capital para servir. Então, a criação do tiro de guerra, uma das importâncias dele é justamente essa: segurar o jovem no interior, naquela cidade do interior. Mas, coronel, quem se alista lá, ele tem a mesma efetividade, a mesma possibilidade de selecionado, tal qual o de Maceió? A formação dele é diferente de quem está aqui em Maceió. Começa que eles são reservistas de segunda categoria, ou seja, em caso de um conflito, eles irão complementar aquelas vagas que não forem complementadas pelo efetivo de primeira categoria. E o expediente deles, até para permitir que eles continuem a rotina deles de trabalhar e estudar, o expediente no tiro de guerra é das 5 às 7 da manhã, ou seja, 2 horas apenas. Tira o serviço lá não existe armamento, né? O armamento é todo aqui guardado aqui no batalhão, e nós temos ali, normalmente o tiro de guerra varia o efetivo de 40, 80, 120 militares. A cada 40 atiradores existe um subtenente ou sargento que fica responsável. Poderíamos dizer que ela tem mais uma função administrativa do que... mais administrativa para segurar esses jovens no interior e também permiti-los terem uma formação militar, né? Porque a gente sabe que a formação militar, né, já falando um pouco aqui do batalhão, esse ano, desses 10 mil que se alistam, né, Flávio, nós selecionamos em torno de 1.000 para realizarem uma segunda seleção.
Então, agora em julho, nós iniciamos a comissão de seleção das Forças Armadas. Então, de julho até novembro, até o dia 8 de novembro, está sendo realizada a comissão de seleção das Forças Armadas no batalhão. Então, na maioria dessa comissão são militares do Exército, né, da minha unidade, mas também nós temos militares da Força Aérea e da Marinha do Brasil. E esse pessoal que é selecionado, eles são destinados para o batalhão, mas também para o DTCEA, que é da Força Aérea, e para a Capitania dos Portos, que é da Marinha, aqui no estado de Alagoas. Aí eles passam inicialmente por essa comissão de seleção. Muitos aí, desses 10 mil, a grande maioria já é dispensada. Aí 1.000 vão para a segunda seleção, que nós chamamos de seleção complementar, que começa em meados de janeiro. Meados de janeiro até o final de fevereiro. Aí desses 1.000 e um pouco mais que participam da seleção complementar, nós selecionamos em torno de 250. Aí esses 250 que vão realizar o serviço militar obrigatório. É uma peneira grande. É uma peneira grande. E apesar de o nome ser serviço militar obrigatório, Flávio, desses 250 que servem ao batalhão, 100% é voluntário. Né? O jovem hoje em dia, ele quer servir na instituição, ele quer ter a formação militar, a formação cívica, né? Então é uma oportunidade muito boa. É uma oportunidade. Na minha época, o pessoal tinha receio, vou servir, e vibrava quando não era selecionado. Hoje é um desejo da família e um desejo do alistado, né? Hoje é o contrário, Flávio. Nessa comissão de seleção, né, eu tenho um oficial lá responsável, então semanalmente ele me passa que quando o garoto ali, o jovem, né, quando ele é dispensado ali na comissão de seleção, às vezes ele pergunta se tem uma nova chance, outros Como choram. posso engajar? Para servir, né? Outros choram, às vezes eu recebo pedidos de pais, meu garoto, deixa ele servir, né? Quando não tem problema médico, etc., a gente procura ajudar. Mas quando existem esses problemas, infelizmente, né? Faz parte. Faz parte, né? Às vezes é o sonho, muitos jovens, né? É o sonho servir a instituição. Né? Verdade, é um sonho. Isso é muito bom. Um bom sonho. Coronel, quanto tempo o recruta passa no quartel? O mínimo são de 10 meses. Né? O serviço militar, ele inicia no dia 1º de março e a primeira baixa que nós falamos é na primeira semana de janeiro. Ou seja, em torno de 10 meses é o período mínimo. Então, 50% desses 250 que entraram esse ano, 50% vai embora do batalhão ali na primeira semana de janeiro, né, que é a primeira baixa que nós falamos. Aí depois, no final de fevereiro, nós temos a segunda baixa. Quem não for na segunda baixa são aqueles soldados que é em torno de 10% do efetivo, 10%, 15% do efetivo, que vai permanecer conosco, que é aquele pessoal que vai engajar. Então, ou seja, de um universo de 220 a 250 soldados, em torno de 20, em torno de 10 a 15% vão engajar. Então, aqueles que se dedicaram mais ao serviço militar obrigatório, que apresentaram melhores resultados, que não foram punidos, né? Que realmente mostraram um excelente desempenho, aí nós engajamos, e esse engajamento é ano a ano. Ele engaja por um ano, se ele manter o padrão, ele permanece no ano seguinte. Se não manter, a gente já não renova. Verdade. E o núcleo de preparação para oficiais de reserva, que é o NPOR, é uma peneira mais acentuada, mais estreita, um funil mais apertado. Por quê? Porque o NPOR, primeiro que o NPOR para o batalhão aqui, né? Isso é muito positivo para nós. O nosso NPOR, né, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, nós temos diversos oficiais do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, não apenas oficiais, mas também praças, né? Nós temos juízes, promotores, advogados, empresários que fizeram parte do nosso NPOR. Aí o NPOR, qual é a grande característica dele? É que nós selecionamos aqueles jovens que estão concluindo o ensino médio ou já realizando o ensino superior. E o NPOR, a vantagem é que ele é meio expediente, ou seja, só na parte da manhã. Então esse jovem que está
cursando uma faculdade, né, ele pode continuar nos seus estudos. Então, esse pessoal que está fazendo uma universidade, ele tem a oportunidade de manter o seu estudo, o seu ensino superior e servir a instituição. Né? A instituição deixa um grande legado, porque eu conheço muitos egressos, né, do NPOR que, como o senhor falou, são juízes, delegados, promotores, empresários bem-sucedidos, administradores. Isso é um grande legado. E impressionante, eu consigo identificar quem teve essa formação, porque o egresso ele mantém o padrão comportamental da unidade. Para você ver, né? E normalmente esses jovens, né, que servem ao Exército, né, você serve a instituição quando você está ali com 19 anos. Você se alista no ano que você completa 18 anos. Né? Então o alistamento é ali no período de fevereiro a maio, mais ou menos, ou seja, eu vou completar 18 anos no final do ano, mas eu me alisto nesse ano. No ano que você completa 18 anos, você se alista para servir no ano seguinte. Então, esses jovens são de 18, 19 anos que estão conosco, sejam os soldados do serviço militar obrigatório, sejam os alunos do NPOR. Os alunos, nós temos apenas 30 vagas. Né? E é um período, né, do jovem ali, e como eles têm muitas instruções, muita atividade e muita responsabilidade, né? Porque quando você coloca ali um sentinela, entrega um fuzil para ele tirar o seu serviço, isso é uma responsabilidade grande. Muito grande. Né? E nós ensinamos, mas também cobramos, né? E nós temos aqui em Alagoas a Associação de Oficiais da Reserva, né? Então, o presidente da ORI, ele fez o NPOR na década de 80. Nós temos amigos aí do batalhão que fizeram o NPOR na década de 70, né? E eles nunca esquecem desse período que eles tiveram conosco. Né? Hoje mesmo, na minha formatura de hoje, que eu faço formatura às sextas-feiras, tinha um senhor lá que estava acompanhando a formatura e depois ele veio falar comigo, eu servi aqui na década de 70, fui praça mais distinta e nunca esqueço o período que eu passei aqui. Né? É um período de ralação, né? Porque lá a gente trata todo mundo como profissional, né? Respeita todos, né? O garoto que chega ali, o jovem, ele é formado soldado do Exército Brasileiro, soldado do batalhão, né? Então ele também é cobrado, né? Então é acordar cedo, arrumação da sua cama, não tem papai e mamãe empregado ali para arrumar seu quarto, arruma sua cama, faz a barba, corta o cabelo, cortuna engraxado, né? Aí vamos lá para a atividade física, vamos para os acampamentos. Isso é um legado. Né? É um legado. E além da formação cívica, nós trabalhamos muito a parte da lealdade, da camaradagem, da honestidade, dos símbolos militares, né? Os canto do hino nacional, canto do hino à bandeira, canção do Exército, né? Muita gente que acha que isso é só coisa de militar. Não é. Eu fui diretor da academia da Polícia Civil no curso de formação mais recente e todo dia a gente formava, cantava o hino e se encaminhava para as salas de forma ordeira. E alguém confundiu dizer que isso aqui é militarismo. Digo, não é coisa de militar, isso é coisa de disciplinada. Disciplina e é o nacionalismo, né? Não é nem militarismo, é nacionalismo. A gente, quando vê algumas viaturas do Exército, com um tempo de uso grande, certo, a gente chega a imaginar que o Exército não estaria acompanhando a modernidade tecnológica. Como é que o senhor observa isso? Quando eu cheguei na tropa, né, quando eu me formei em aspirante, né, quando eu cheguei na tropa, que eu servi num batalhão em Recife, em 1997, né, quando eu cheguei lá, a maioria das viaturas eram viaturas ainda da Segunda Guerra Mundial, que eram as 2,5 toneladas, né, que a gente chamava de réu, né? Mas hoje em dia, Flávio, né, quando você vai ali no meu batalhão, nós temos em torno aí de 70 viaturas, sejam operacionais, que são as viaturas militares, sejam viaturas administrativas, né? Então, todas as viaturas Mercedes-Benz, Volkswagen,
né, em muito boas condições. E manutenção impecável. Manutenção, a gente procura sempre manuteni-las muito bem, inclusive sofremos, né, inspeções do escalão superior, inclusive semana passada, né, que essa parte logística, a responsabilidade é da região militar, então ela esteve aqui conosco para nos inspecionar. Sétima região. Sétima região militar, justamente lá de Recife, né? Então essa parte de material, claro que nós estamos sempre melhorando, né, evoluindo, mas o que eu tenho observado é que nesses últimos anos, nesses 20 anos, tem evoluído bastante, né? Nessa parte de equipamento individual, de material, de uniforme, mochila, né? Armamento. Atualmente a Imbel, que é uma empresa brasileira, está fazendo um novo armamento, está sendo distribuído para todo o território nacional, né? Para as unidades militares. Então a gente procura, nós estamos evoluindo, né? Estamos bem, tá? E claro que a gente não pode também, nós queremos ser uma instituição tipo um exército americano, né? A gente tem que andar de acordo com o que é que nós precisamos, né? Verdade. Com as condições do nosso país, com o que é que precisa aqui, o que é que nós temos de problema fronteiriço, né? A gente não precisa aqui querer ter um exército americano, mas nós estamos bem, né? Quando a gente compara nível aqui a América do Sul, a gente está muito bem. Muito bem. Vamos para as missões. O brasileiro não estava acostumado com ouvir falar de operações de garantia de lei e da ordem, mas com os eventos que o Brasil recepcionou, aí a gente passou a ter notícias dessas operações, principalmente nos grandes eventos nacionais, Copa, Olimpíadas, visita do Papa, enfim, Mundial da Juventude, né? Encontro Mundial da Juventude. E passamos a conhecer a GLO, muita gente critica, mas não quer ver o resultado positivo disso. Como a unidade do senhor está preparada e como prepara o seu efetivo para essas operações? Isso. Então, a operação de garantia da lei e da ordem, né? O primeiro que nós nos pautamos pela nossa missão constitucional. Então, no artigo 142 da Constituição, estão elencadas lá as nossas missões, né? E uma das nossas missões é garantir a lei e a ordem, né? Que são essas operações que a gente fala de GLO. Então, quando nós temos assim, um grande evento, como você acabou de citar, né? Copa do Mundo, Pan-Americano, Olimpíada, Pan-Americano, a Jornada Mundial da Juventude, né? Com a visita do Papa, né? E o governo federal visualiza o emprego das Forças Armadas até para cooperar, né? Para ajudar, para coordenar. Aí ele emite um decreto permitindo o emprego das Forças Armadas em garantia da lei e da ordem. Como o nome já diz, é para que a gente possa cooperar, né, para que aquele evento de grande importância, de grande magnitude, tudo transcorra bem, como foi que nós vimos. Copa do Mundo, né, se você observar, nos últimos 10 anos, no nosso país, nós tivemos grandes eventos. E numa crescente, né? Tivemos Jogos Pan-Americanos, eu acho, em 2007, 2008, no Rio de Janeiro. Foi. Aí depois dali nós tivemos Copa do Mundo em 2012. Né? Copa das Confederações. Copa das Confederações em 2013 e Copa do Mundo em 2014. 2014. Aí em 2016 tivemos, 2015, por aí, um pouco antes, a Jornada Mundial da Juventude. E 2016, a Olimpíada. Né? Então a gente veio numa crescente, foi um aprendizado nosso, né? E o batalhão, a nossa preparação de AGLO, como é que acontece? Nós temos, como eu falei, um efetivo profissional, né? E nós temos um programa de instrução militar. E nesse programa de instrução militar, que nós seguimos durante o ano, nós temos instruções militares direcionadas para a garantia da lei e da ordem, porque é justamente a parte de isolamento, de patrulha a pé, de patrulha motorizada, de postos de bloqueio e controle de vias urbanas, de controle de distúrbios civis, que são uma série de instruções que nós realizamos ao longo do ano, de modo que a gente possa ficar pronto, preparado para, se a gente for acionado, estamos em condições de sermos empregados. Os críticos da GLO falam que o Exército está preparado para a guerra e não preparado para fazer policiamento urbano. Como o senhor avalia
Cada um tem sua opinião, né? Mas só vou citar os exemplos desses grandes eventos que aconteceram, que foram um sucesso, né? De segurança e de organização. Se a gente não tivesse preparado, certamente não obteríamos esse sucesso. Mas foi um sucesso e todas essas operações nas quais nós participamos, né? Principalmente o batalhão participa, né? Em 2016, inclusive, eu estava em Salvador, porque nas Olimpíadas houve o jogo de futebol lá em Salvador. E foi um sucesso, né? As Forças Armadas aí sendo empregadas em GLO. Eu acredito que é uma ferramenta muito importante que o Estado tem na mão e quando a utiliza, ele sabe que o sucesso é garantido. Tá. Coronel, o senhor trouxe alguns vídeos da sua unidade que o senhor, periodicamente, é como se fosse uma prestação de contas, né, do que a gente faz, as principais. Vamos aproveitar e apresentá-las e o senhor faz os devidos comentários, por favor. Tá ok. Josiel, por favor. Então, isso aí é um vídeo que a gente faz mensalmente, né? É um vídeo curto ali, de 1 minuto a 1 minuto e 30, que a gente ressalta aquelas principais atividades do mês. Então, esse aí é um vídeo aí do mês de julho, né? Como aqui o batalhão, nós mantemos o nosso relacionamento institucional, isso é importante para nós. Então, você vê aí que a gente recebe diversas autoridades, né? Nós orientamos os nossos militares na parte de combate às drogas. Isso aí, essa Operação Oásis foi uma ação cívico-social que nós fizemos. Esse ECAM foram alunos do curso de jornalismo que fizeram um estágio conosco lá no batalhão, né? E daqui a pouco vamos falar da Operação Carro-Pipa, né? Visita ao tiro de guerra, o tiro de guerra tem Antônio Vilela e Penedo lá no batalhão. O acampamento dos nossos soldados, a conclusão do curso de formação de cabo, inesquecível na vida desses jovens, né? Então nós fazemos esses filmetes de 1 minuto, 1 minuto e 30. Tem que ser rápido, que é para o pessoal assistir. Quando eu vejo aquele filmete de 5 minutos, eu nem assisto. Né? Mas tem mais. Não? Tem mais. Aí, ó, já no mês de agosto, né? Vimos julho. Mês de agosto, ó, o pessoal do SAMU ministrando palestra para nós. Confraternização, porque a família é muito importante, né? Nós valorizamos muito a família militar. Galeria dos adjuntos de comando, que é uma nova função, que é o sargento que está ali junto ao comandante do batalhão. Visitas institucionais, visita a tiro de guerra, lá em Palmeira dos Índios, formatura lá para Páscoa dos Militares, com a presença do arcebispo militar, que veio de Brasília para cá. Corrida Duque de Caxias, um sucesso ali na Ola, na nossa cidade, mais de 1.000 inscritos. Muito bom, né? E aí, ó, é o CDC que a gente fala, né? Que é a preparação para operações de garantia da lei da ordem, né? Tiro de instrução, ó, estágio base de sargento, crianças no quartel, isso é importante, ó. Hoje mesmo temos diversas crianças lá no batalhão e almoço centralizado que a gente sempre faz em alguma atividade. Isso aí é a formatura do Dia do Soldado, 25 de agosto, muito prestigiada lá na nossa unidade. Nossa banda que sempre está presente também, fazendo diversas apresentações. Tivemos esse ano sessão solene na Assembleia Legislativa, em homenagem ao Dia do Soldado, foi muito boa. E aqui é uma medalha que eu agradeço lá ao comando da Polícia Militar do Estado. Recebi esse ano a medalha Zumbi dos Palmares. Parabéns, cara. Eu acho que é a mais importante comenda da nossa Polícia Militar do Estado de Alagoas. Muito eu tive merecida. a oportunidade de recebê-la. Aí a prestação de contas no mês de setembro. Vai sair setembro agora aí. Vamos ver aí, agora é setembro. Pronto, setembro, né? É importante, né? Fizemos esse ano aí, Cláudio, primeiro passeio ciclístico da Independência, né? Arrecadamos mais de 1 tonelada de alimentos, que a inscrição eram 2 quilos de alimento, e doamos aí para 2 instituições de caridade. Estava correndo e acompanhando o desfile. Foi. Família Militar, depois a gente vai falar um pouco da família militar, da Dona Rosa da Fonseca. Você foi a visita do meu comandante, né? O comandante de brigada esteve aqui comigo. Reunião de comando, todos os comandantes da brigada, houve agora a reunião agora no mês de setembro. Primavera dos Museus, depois vou falar um pouco também da Primavera, nossa Operação Carro-Pipa, importantíssima aí para o estado de Alagoas, principalmente quem mora no interior, quem mora no sertão. Importantíssimo. E ó, o soldado ralando aí, ó. Aí é orientação noturna. E esse aí ralando agora são os oficiais sargentos, ó. Exercício de desenvolvimento da liderança. O NPOR na marcha para o combate. Né? Estando. Isso aqui é
tiro de metralhadora. Então você vê que nós estamos sempre ativos, né? O batalhão, como eu sempre falo, o batalhão não para. E isso é muito bom para a gente. É bom a gente sempre estar fazendo atividade, sempre estar pensando, sempre estar ativo, sempre estamos nos preparando, né? Antes de nós passarmos aí, só falar um pouco da família, certo, né? A família é algo, né, que a gente fala até família militar, né? Porque o que acontece, né, com o militar, principalmente o militar profissional, que nós somos muito transferidos, né? A gente fica 1 ano, 2 anos aqui, 1 ano, 2 anos acolá, e a gente fala na família militar. Porque às vezes, né, essas amizades que a gente vai fazendo ao longo da carreira, essas pessoas às vezes ficam mais ligadas a nós, às vezes até mais do que um próprio parente, do que um tio, do que um primo, né? Então são amizades que a gente faz ao longo da carreira que a gente chama de família militar. E aqui em Alagoas, né, existe uma família muito tradicional nossa aqui no estado de Alagoas, que é a família de Deodoro da Fonseca. Aqui nós sabemos que a cidade de Marechal Deodoro era a capital inicial aqui do estado de Alagoas, e lá nós temos a Dona Rosa da Fonseca, né, que está até aparecendo aí uma homenagem que nós fizemos a ela. Dona Rosa da Fonseca, prefeito de Marechal lá presente, os vereadores prestigiando. Dona Rosa da Fonseca, ela teve 9 filhos, dos quais 7 homens, né? Desses 7 homens, 6 foram para a Guerra do Paraguai. 1 ficou para tomar conta da casa e 6 foram para a Guerra do Paraguai. Desses 6, 3 morreram no conflito, 3 sobreviveram. Esses 3 sobreviveram. Um é o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República. O outro é o Marechal Hermes Ernesto da Fonseca, que dá nome ao batalhão, que é o pai do 6º presidente do Brasil, Rodrigues Alves, né? Rodrigues Alves, acho que é o 6º presidente da República. E um outro marechal também, filho de Dona Rosa da Fonseca, é o marechal que é o patrono do serviço de saúde, que é o José Severiano. Então você vê que essa família tradicional, né? Mulher muito feliz. Daqui de Alagoas, né? Alagoas, ela sempre forma grandes militares, forma grandes pessoas de expressão nacional, né? A gente observa isso até no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente prestou essa homenagem, a gente presta anualmente, e o Dia da Família Militar é no dia 18 de setembro. E a patrona da família militar é uma alagoana, Dona Rosa da Fonseca, que todo ano a gente presta essa justa homenagem a ela, isso é importante. E é uma outra coincidência, muitos que passam pelos 59 tornam-se generais. Pois é. Espero que essa coincidência com o senhor. O batalhão aí tem feito aí nos últimos 10 anos, aí eu acho que fez 4 generais, né? Nos últimos 12 anos. A gente olha a galeria ali, normalmente é um sim, um não, ou um sim, né? E temos outros aí que vão concorrer daqui a pouco, né? Vamos ver se mantém a tradição. Sim. Vamos torcer para isso. Vamos falar da sua experiência no Sudão do Sul como observador da ONU. E inicialmente já faço uma pergunta. Qual a diferença entre observador e componente de força de paz? Isso, né? Então, quando a missão de paz, ela tem diversas missões ali, diversas atribuições, né? Existe o efetivo, o contingente, que é a tropa, onde diversos países mandam batalhões, né, para as missões de paz, que foi o nosso caso, que o Brasil, de 2014 até 2004, até 2015, 2016, nós estivemos no Haiti, foram ali quase em torno de 13, 14 anos, foi um caso de sucesso. Né? Reconhecido internacionalmente. Verdade. Ali, grandes nações como Estados Unidos, Canadá, França, tentaram pacificar o Haiti e não conseguiram. E o Brasil, nesses 13 anos, né, foram diversos contingentes, o Brasil conseguiu pacificar o Haiti. E o batalhão, nós tivemos a oportunidade de, em 3 diferentes ocasiões, também participarmos, ajudarmos nessa pacificação. Mandamos aí de 3 diferentes contingentes, né, pelotões no batalhão. Então, isso aí foi muito importante. Então, existe essa parte da tropa. Timor-Leste também. Timor-Leste também, mas no Timor-Leste já foi também tropa, né, mas no efetivo menor e num tempo menor, né? O nosso efetivo maior foi no Haiti.
Puxando um pouco da história, já que você falou no Timor-Leste, o Brasil, né, anualmente, né, no mês de setembro, existe a abertura da Assembleia das Nações Unidas. E, tradicionalmente, o Brasil é o primeiro a discursar. O presidente brasileiro é quem faz a abertura. Depois vem os demais presidentes que fazem a abertura. E nós, na primeira missão de paz da ONU, que foi uma missão no Canal de Suez, na década de 40, acho que foi em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, porque a ONU ela foi criada em 1945, o Brasil estava presente na primeira missão de paz das Nações Unidas. Daí veio o nosso prestígio, né? o reconhecimento pelos organismos internacionais, pela nossa participação nessas diversas operações de manutenção da paz. Então, quando você participa de um contingente, provendo aquela segurança, né? E quando você vai individualmente, você vai com a missão de verificar se aquele país está cumprindo aquilo que ele assinou com a ONU, de não comprar armamento, de não recrutar crianças para serem soldados, né? Respeitar os direitos individuais, né? Não haver genocídio. Então, essa era a minha rotina lá no Sudão do Sul. Coronel, o senhor foi ser observador de um conflito que vitimou mais de 2 milhões de pessoas. Isso. O Sudão do Sul, né, a independência dele é agora recente. Ele conseguiu ser independente em 2011. É o país mais novo, hoje a ONU ela tem 193 países ali que fazem parte ali da ONU, das Nações Unidas, né? O último a ingressar nas Nações Unidas foi o Sudão do Sul, né? Foi um conflito da parte sul do Sudão com a parte norte e acabaram verificando que era melhor separar e ser criado um novo país, né? Que foi o Sudão do Sul. A motivação maior seria religiosa e política. Isso, porque no antigo Sudão a parte norte era muçulmana. E a parte sul era católica, cristã, né? Então, uma das razões também foi a parte religiosa. Eles entraram em conflito por muitos anos e conseguiram essa independência em 2011. E, infelizmente, depois da independência deles, a liderança que mantinha ali todo mundo sob controle, veio a falecer e, hoje em dia, eles continuam lutando agora entre si, né? Então, a gente sabe que os países africanos eles têm muitas divisões tribais, né? No Sudão do Sul são mais de 30 tribos. E as maiores tribos lá, que são os Nuers e os Dinkas, em conflito, né? Então Tem conflito para todo mundo. Tem conflito para todo mundo. Mas, Flávio, esse ano que eu fiquei lá no Sudão do Sul, né, que foi de novembro de 2016 a novembro de 2017, além de ter sido uma experiência profissional importantíssima e muito boa para mim, que foi trabalhar, conhecer a forma de trabalho das Nações Unidas e também conhecer gente de diferentes países. Para você ver, lá no Team Site, onde eu estava, fiquei deslocado no norte do Sudão do Sul, nós éramos em torno de 16 observadores militares lá na nossa base. Desses 16, eram em torno de 11 diferentes países. Então, eu trabalhei com gente de Gana, do Canadá, da Alemanha, da Índia, de Bangladesh, da Mongólia. Então, além do conhecimento profissional, que é você conhecer como as Nações Unidas trabalham, esse enriquecimento profissional no sentido de você conhecer outros exércitos foi muito bom. Situa bem, até como a gente está no mundo, né? Isso. E nós estamos muito bem, né? E, Flávio, né, quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso, né? Porque quando tem uma missão de paz, é porque aquele país ali, ele está precisando realmente de uma ajuda, né? É uma mediação, né? É uma mediação, né? Então, a ONU vai lá para evitar que um mal maior aconteça, que um genocídio aconteça, que as pessoas não passem fome, né? Controlar a situação. E aqui no nosso país, a gente sabe que nós temos diversos problemas. Mas, quando eu cheguei lá, ali eu vi o que é problema, né? Nós vamos aqui no nosso interior, a gente vê as pessoas necessitadas, etc. Mas o que eu vi lá na África, lá no Sudão do Sul, né? É aquilo que a gente vê em filme, de
tribo atacando tribo, de crianças realmente necessitadas. Comportamentos que a gente não imagina que um ser humano não vai imagina fazer. que esteja acontecendo, né? E para mim foi uma lição de vida, né? Além de uma experiência profissional magnífica, foi uma lição de vida. Lição que será repassada por todas as unidades que o senhor vai comandar, enfim, é uma experiência... E coincidentemente, um capitão aqui do batalhão acabou, no mês passado, foi nomeado para, em 2021, ser observador militar lá no Sudão do Sul. O senhor abriu o caminho. Abriu o caminho. Já tive a oportunidade também de ministrar uma palestra para o NPOR sobre essa parte de missão de paz. Falei do Sudão do Sul também, que isso é importante a gente conhecer. O nosso diretor já está aqui nos pressionando sobre o horário. Achávamos que seria muito tempo, mas é pouco tempo para a gente falar da sua unidade. Ele vai passar aqui umas imagens do carro-pipa, da Operação Carro-Pipa. Vamos falar da Operação Carro-Pipa, é importante. Então, a Operação Carro-Pipa, né, é uma operação emergencial que iniciou ali mais ou menos no ano de 2002, 2003, aqui no Nordeste. E atualmente, né, aqui para o 59, é a nossa principal ação subsidiária, né? O que é uma ação subsidiária? Dentro daquelas missões constitucionais que eu falei contigo, nós temos a missão subsidiária, que é a Operação Carro-Pipa, onde nós aqui, o batalhão, coordena e fiscaliza a distribuição de água no interior de Alagoas, no sertão alagoano. Então, o estado de Alagoas ele tem 102 municípios. 38 municípios estão na Operação Carro-Pipa, né? Então, em torno de 38 municípios. E a população atendida é em torno de 140 mil pessoas sendo beneficiadas aí com essa água, né? Que é um bem fundamental, né? Fundamental. Sem água ninguém sobrevive. E o sertanejo agradece, viu, Coronel? E o sertanejo agradece, né? Então, quando ele vê aí esses caminhões adesivados aí com o símbolo do Exército, né? Com o nome ali 59 Batalhão de Infantaria Motorizado, ele tem a certeza que está recebendo uma água de boa qualidade, né? Que ele pode contar com o nosso serviço, com o nosso apoio. E eu ressalto também que nós prestamos conta, né? Nós fiscalizamos os pipeiros, que são os proprietários. Possíveis desvios e a gente fiscaliza, vamos no terreno. O nosso escritório, isso aí é monitorado via satelital, né? O caminhão, quando ele apanha água no manancial, onde ele entrega lá na comunidade. Houve uma tentativa de burla que o cidadão botava o rastreador na moto. Mas isso aí a gente está atento. Os senhores descobriram e teve a reprimenda. Todo dia nós temos em torno de 20 militares rodando o sertão alagoano, fiscalizando, além da equipe aqui no nosso escritório da Operação Carro-Pipa, acompanhando via satélite. Coronel, nós temos as redes sociais também aí, José. O batalhão, então, nós temos as nossas redes sociais, o nosso site do batalhão, né, onde nós divulgamos todas as nossas principais atividades, que é o www.59bimtz.eb.mil.br, e o nosso Instagram. Então, quem quiser nos acompanhar, nós temos o nosso site e o nosso Instagram, onde é muito importante, é o que eu falo lá, nós temos que difundir as nossas atividades, mostrar aquilo que nós fazemos, né? Que nós fazemos muita coisa, muita atividade. Coronel, gostaria muito de agradecer pela oportunidade dessa entrevista, muito elucidativa. Falou de atividades do Exército que pouca gente conhece. Eu aprendi muito com essa entrevista. Eu acho que é o grande legado do entrevistador, é aprender com o entrevistado. Agradeço e o senhor tem as suas considerações finais. Flávio, então, novamente eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar um pouco das principais atividades que o batalhão desempenha, da história do batalhão, que, como eu falei, é um batalhão de 180 anos de criação, né? Então, o povo alagoano ele tem que ter orgulho de possuir aqui na sua terra um batalhão como o 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. E podem contar conosco. Nós estamos sempre prontos para apoiar a população alagoana naquilo que for preciso. Orgulhosos, sabemos que contamos. Obrigado, Coronel. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui no canal 25 da NET e também daqui a pouco estará no YouTube, na página da TV Mar, canal 25, Segurança em Foco.
Até a próxima.